Agora são 7 horas e 34 minutos, hora da nossa coluna de direito aqui no JC. E o prazo final para declarar o imposto de renda está terminando, né? A turma só tem até o dia 31 de maio e ainda tem muita gente com dúvidas. Hoje recebemos aqui no estúdio o nosso colunista Hector Ruslan. A gente recebeu, viu, Hector? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite para você. Eu que agradeço, Linda. Boa noite a todos assistindo. Olha só, a gente recebeu aqui algumas perguntas dos telespectadores, por isso que a gente te convidou mais uma vez para nos ajudar. Lembrando que você aí de casa, que está assistindo ao vivo o JC, você também pode participar através do nosso WhatsApp, tá? 993321212. Se você tem alguma dúvida, quer fazer aqui a pergunta, manda para nós através do número que está aí na tela, tá bom? Eu vou começar pela pergunta do Pedro, do bairro dos Expedicionários. Como é que funciona a declaração de imposto de renda para os autônomos? Explica pra gente. Excelente pergunta, Pedro. Valeu. Olha só, os autônomos, para que a gente consiga entender como funciona a declaração de imposto de renda dos autônomos, primeiro vamos falar o que é que são autônomos, tá? Sim. O autônomo, pela legislação brasileira, é todo aquele que trabalha, que presta serviço para pessoas físicas, então recebendo remuneração de pessoas físicas, portanto, não tem o vínculo empregatício, vínculo de CLT, tá certo? Então, essa transação pessoa física para pessoa física, sem a necessidade de uma formação, por exemplo, de um curso superior, caracteriza um autônomo. Vou dar exemplos práticos para que o telespectador possa entender de forma muito simples. Um pintor, um eletricista, um jardineiro, ok? Essas pessoas se caracterizam como trabalhadores autônomos. E, via de regra, como é que o autônomo deve declarar o seu imposto de renda? Através do chamado Carnê-Leão. O Carnê-Leão é uma ferramenta de recolhimento do tributo feita mês a mês, justamente para quem recebe como pessoa física de outras pessoas físicas. Entendi. Agora a gente tem aqui a Isabelle, do bairro do Bessa. No caso dos empresários, eles também devem declarar através do Carnê-Leão? Não. Nesse caso, tudo vai depender de como é a formatação do empresário. Como é o método mais comum? Como é que o empresário brasileiro normalmente é remunerado? Através de um duplo ingresso financeiro. Ele tem cotas societárias de uma pessoa jurídica, participação de uma empresa. Então, ele vai receber distribuição de lucros e dividendos pelo fato de ser um empresário, certo. E também vai ter um prolabore, certo? E esse prolabore que ele recebe mensalmente já deve vir com o desconto mensal do imposto de renda retido na fonte, certo? E quanto aos valores que o empresário recebe de lucro, de distribuição realmente de lucro de sua empresa, esses valores eles são isentos de tributação. Existe aí uma ideia de se alterar essa legislação, mas estamos ainda no campo da especulação. Em termos de hoje, certo, os valores que entram para o empresário a título de distribuição de lucros são isentos. Aí a gente tem a pergunta da Gorete de Água Fria. Para quem estava obrigado ao recolhimento através do Carnê-Leão, porém não fez, existe consequência? Como regularizar essa situação? Existe sim uma forma de regularizar e também existe consequências, Linda. Para quem deveria ter recolhido o seu tributo, o seu imposto de renda, através do Carnê-Leão, nessa sistemática mês a mês, caso você não tenha realizado isso, você pode receber aí uma multa que pode chegar até 50% do valor do tributo, tá certo? Agora, se você regularizar, essa multa ela pode ser reduzida até um montante de 20%. Como é que eu regularizo, Hector? Você vai acessar o portal ECAC da Receita Federal. Faz o seu cadastro, pode ingressar com o seu cadastro do gov.br. É um cadastro que cada vez mais os brasileiros têm aderido, já que unifica os serviços do governo federal. E lá no portal ECAC você consegue fazer essa regularização. Hector, chegou aqui uma pergunta da Hilda do Bessa. Ela está com uma pendência também do imposto de renda do ano passado. Ela quer saber o seguinte, ela declara normalmente ou precisa regularizar primeiro do ano passado para depois poder declarar o desse ano? A dica que eu dou é, se possível, ainda nós estamos no começo de maio, nós temos aí até o final do mês, sim, tenta fazer a declaração retificadora, tenta ajustar aquilo que você deixou em aberto e também faz a tua declaração referente ao exercício de 2021. Lembrando que as nossas declarações são sempre referentes ao exercício do ano anterior. Portanto, 2022 nós estamos declarando 2021. 2021 nós teríamos que ter declarado 2020. Cuidado na hora da documentação, pessoal.
os profissionais liberais, médicos, advogados, arquitetos, jornalistas, né? Como esses profissionais devem fazer a declaração do imposto de renda? Ótima pergunta, Linda. Vamos lá. O profissional liberal, diferente do autônomo, é aquele que, por exemplo, para prestar o seu labor, precisaria aí de uma qualificação, como é o caso do advogado, do arquiteto, como a gente acabou de comentar. Neste caso, vai depender de como esse profissional liberal opera, tá certo? Por quê? Porque o profissional liberal, ele pode atuar através de sociedade, como é o meu caso. Os advogados podem atuar de forma singular, de forma individual, ou podem se reunir em sociedades, como temos sociedades de arquitetos, sociedades de médicos, sociedades de advogados. Sim. Então, a depender da formatação, ele deve declarar ou através do Carnê-Leão, se for de forma autônoma, ou se participar de uma PJ, de forma análoga, como é feita com os empresários. O importante, gente, é fazer a declaração, é tentar aí cumprir esse prazo para depois não ter prejuízo, né? É o que a gente recomenda toda vez, Linda. Muito bem. Obrigada pela sua vinda aqui, pelas informações também, viu? Eu que agradeço. Até Boa a noite próxima. a todos. Boa noite para você.